Escolha a escola, discutido hoje, Base Nacional Curricular Comum, com o professor Edson Moscoso, diretor da Escola SEB. No bloco anterior, o Pasquim lembrou aí que algumas escolas, como o Concept, já adotam algumas ideias, né, da educação de países como a Finlândia, né? E a sua pergunta era justamente essa, né, que as escolas particulares vão mais uma vez sair bem na frente da escola pública, né? Para adotar essa nova base, né, professor? Ela já tem a escola privada já consegue desenhar e já desenha isso de maneira mais efetiva hoje. A escola privada, em sua grande maioria, a maioria delas, claro que tem umas menores que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas a escola privada, em geral, não vão ter grandes problemas para se adaptar. Em sua maioria, não vão ter, vão ajeitar ali e aqui, mas elas vão até porque elas já cumprem o que a reforma do ensino médio determina, que são as 1000 horas. A gente acha até estranho quando fala 800 horas. Como é essa questão da carga horária? É porque você tem que cumprir 1000 horas ano, de forma letiva. Normalmente o aluno tem 6 aulas durante o dia. Então você pega ali 6 aulas, você vai multiplicar ali durante o ano, você vai encontrar as 1000 horas ali. Você vai nos 200 dias letivos, você chega nas 1000 horas. Para um aluno que tem 6 aulas é normal. Toda escola particular tem 6 aulas, em geral, tem 6 aulas no ensino médio, cumpre. Tem até mais. Escola particular normalmente bota ainda a aula à tarde, tem uma educação físicazinha, tem uma coisa. Então você tem essa modelagem. A escola pública, por uma questão inclusive de receita das unidades federativas, são de 800 horas. Então, eles têm menos aulas, só que eles agora vão ter até 2022 para chegar em 1000 horas. E a aí, exigência atual, professor, é de quanto? 800. 800. Aí, e aí a escola tem... pública está adequada para essas 800. 800. Isso, mas ela tem até 22. E a BNCC está propondo 1000. A reforma do ensino médio determina 1000. A BNCC ela só determina o currículo. Sim. Aí a reforma do ensino médio determina 1000 e ela diz que nós vamos ter que depois chegar a 1400. Só que esse 1400 é aquelas coisas que a gente vê só no Brasil. Eles dizem que nós temos que chegar a 1400 gradualmente. Na Finlândia não tenho certeza agora. Austrália, mas se eu não me engano é em torno também de 1400. Porque é o período integral. Mas 1400, só que ele não diz quando. Ele diz, gradualmente chegará a 1400. Quando? Se eu quiser chegar em 2060 pela legislação... Falando em quando, professor, se anunciou que a BNCC entraria em vigor agora, em 2019, né? E muita gente ficou bem assustada, né? Até para esclarecer para os pais e professores que estão nos acompanhando. Não é de imediato isso, não é né? de imediato, até porque eu estava comentando aqui. No dia 8 ela foi votada. Ainda está num parecer provisório, mas aprovado. Enquanto não sai como resolução para ser homologado, porque tem todo um trâmite legal, né? É o bom da administração pública. Tem todo um trâmite legal. Tem que ser aprovado, foi aprovado e vai sair como resolução. Quando for aprovado como resolução, vai para homologação do ministro. Aí, a partir da homologação do ministro, isso vai valer. Só que isso aí vai sair o quê? Dezembro. Se sair, dezembro. Se não sair, janeiro. As escolas já estão montadas para 2019. Então, assim, não tem como fazer as instituições de ensino montarem para 2019. Então, você pode esperar, vai ter uma ou outra que vai vir com uma novidadezinha, mas as escolas vão estar se preparando em 2019 para vir com a diferenciação em 2020. Até porque essa resolução vem com algumas coisas que a reforma do ensino médio traz e que vai trazer algumas coisas, como a possibilidade de 20% de carga horária em EAD. Que é alguma das coisas que foi colocada na reforma do ensino médio pelos deputados e agora está sendo regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação, que não era permitido na educação básica, mas vai ser permitido a partir da regulamentação. Vai poder ter 20% da carga horária, não é em EAD, mas em atividade, é EAD, né? Não deixa de ser, é EAD sim. Em atividades que você vai ter que ter o docente, coordenador ali para administrar, mas o aluno vai poder utilizar equipamentos virtuais para assistir aquela aula, como tem na faculdade. Em que fase? No ensino médio. No ensino médio. Ensino médio. Fundamental é proibido por lei. É proibido. Fundamental é proibido por lei. Tá certo. A lei determina, proíbe. Professor, só aproveitando, falando do ensino médio, uma outra coisa que chama a atenção aí, né, que eles falam, a gente até discutiu isso aqui um pouquinho antes, falando que o conteúdo, até eles citam no caso de história, vai ter que ser aplicado de uma forma cronológica, obedecer à cronologia dos fatos, né? Qual é a diferença disso hoje na escola pública, que poderá ter que mudar, caso não seja feito dessa maneira, com uma na escola privada?
É até interessante a gente falar nisso, porque às vezes quando as pessoas leem isso, as pessoas falam, mas como assim? Parece bizarro isso quando a gente olha, a maioria das pessoas, mas quando a gente trabalha educação, a gente vê que a coisa não é. É porque na escola particular, em geral, o professor segue a cronologia. Vai pegar o livro, sabe, tem que dar o material, sabe, normalmente as escolas particulares, em sua grande, um bom bloco, Antiguidade, Idade Média, isso. Renascença, Revolução Industrial, é assim, vai né? seguir o procedimento ali bonitinho e vai chegar na terceira série. Na escola pública, como o professor, entre a ter uma autonomia pedagógica, acabava eles querendo aplicar no ensino médio um modelo universitário, que é ensinar primeiro idade contemporânea, depois vinha. Então aplicava, então ensinava, tirava o trecho, esse ano eu só vou ensinar esse pedaço. Então assim, isso acontecia em muitas unidades da federação. Tem algumas unidades da federação que não aconteciam, porque tinham secretarias de Estado que eram um pouco mais rígidas, mas em muitas unidades da federação a coisa era um pouco solta. A gente até brinca que às vezes tem alguns colegas que infelizmente confundem autonomia pedagógica com anarquia pedagógica. E aí deixa a coisa muito solta. Não é que assim, não é que seja ruim trabalhar com um tema, mas o aluno tem que ter acesso a todo o conteúdo. Você pode trabalhar aquele tema especial, mas ele tem que ter nos 3 anos dele, principalmente se aquela escola não tem o objetivo de preparar para um vestibular, ele tem, naqueles 3 anos dele, ele tem que ter acesso a todo o conteúdo. Eu não posso me garantir no que foi feito no ensino fundamental. Eu tenho que me garantir que eu tenho que fazer um aprofundamento do conteúdo de todo o conteúdo de história. Então, por isso que eles tiveram a preocupação de dizer que tem que ter a ordem cronológica em história. Parece absurdo, mas acontecia muito. Professor, o senhor tocou aí numa questão que eu acho que deve preocupar muito pais, né, que é a questão do vestibular. Como adequar essa nova base aí com a preocupação de aprovar o seu filho numa boa universidade, né? Então, esse é um tema que é o que a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Como nós nos adaptamos à base para preparar um aluno vestibular. Que a gente espera que o Enem vá mudar alguma coisa por causa da base, esperamos. Não agora, mas nos próximos, ele vai começar a mudar. Esse parecer que saiu, que ainda é um parecer sob revisão, mas ele é muito claro, quando ele, num dos tópicos, ele fala assim, a escola vai ter, a instituição de ensino, ela tem autonomia para decidir se os 60%, porque a gente vai dividir em 60% as 4 áreas de conhecimento obrigatório e 40% de eixo formativo. Só que a gente vai poder decidir se esses 60% são dados compacto ou se eu diluo os 60% nos 3 anos. Nos 3 anos. Nos 3 anos. Eu posso dar os eixos formativos já desde a primeira série, de acordo com essa resolução que está disponível no site do MEC, que foi aprovada. Ainda não está em forma lá, de acordo com parecer que tem que se transformar em resolução. Então, o que acontece? Eles deixando as escolas fazendo isso, o que as escolas preparatórias de vestibular, até o vestibular realmente se adaptar, vão fazer? Vão continuar fazendo o normal e vão oferecer os eixos formativos como complementar. Isso é o que deve se acontecer. A maioria deve caminhar nesse sentido até o vestibular fazer algum sinal de mudança. Trabalhar em 2 frentes. Atendendo a base nacional e também para aprovar esses estudantes. Atendendo a gregos e troianos. No vestibular convencional. O professor Luiz Puntel aqui, você viu, Pasquim? Sempre acompanhando a gente. Um abraço para o professor Luiz Puntel, professor Moscoso, muito esclarecedor as suas explicações sobre a BNCC. Professor Puntel mandando mensagem para a gente. Muito obrigado. Desculpa, Pasquim. A minha dúvida é a seguinte, nesses itinerários formativos, o que o aluno vai aprender de fato ali? O que vai ser exposto para ele? Não sei. O que ele vai aprender ali? Tirando essas 4. Tirando matemática, tirando inglês e português, que ele obrigatoriamente tem que ter nos 3 anos, o que vai acontecer? O aluno tem 60% que ele vai... Então, ele vai ter 60%. Vamos pegar uma escola que não vai preparar o vestibular. Então, ela vai se dividir bonitinha, uma escola fictícia aqui. Vamos fazer uma escola fictícia. Essa escola vai dividir 60% em obrigatório e 40% de eixo formativo. Então, nesse 60%, eu vou dar o conteúdo básico. Eu vou pegar e vou distribuir um conteúdo básico de física, um conteúdo básico de química, e vou fazer ali a distribuição do conteúdo e vou dar um básico. Se o aluno optar por fazer o eixo formativo de natureza, eu aprofundo no eixo formativo de natureza os conhecimentos disso. Eu aprofundo, se eu quiser também, eu vou aprofundar conhecimentos de matemática, eu aprofundo. Ou também tem um eixo formativo, por exemplo, o eixo formativo de técnico,
que você pode fazer. E esse formativo técnico é onde que tem muitas vezes vai dar o problema, porque a escola não vai oferecer isso porque ela não é técnica. A maioria das escolas não são técnicas. As privadas. As privadas. Não, mas a pública também, quando ela é técnica, Sim. ela tem. Mas aí agora eles estão autorizando, porque a reforma do ensino médio autoriza, e esse parecer, que vai virar resolução, autoriza a escola fazer também, ela pode fazer um convênio com uma instituição técnica e o aluno pode fazer o técnico ali para valer como isso. E as ciências humanas, que passou a ser sociais aplicadas, dentro do seu aprofundamento, entra economia, entra assuntos de economia, entra isso. Por isso também eu tenho também ensinar economia para o aluno. Então poderia também ter aula de economia para ele no aprofundamento de ciências humanas. Qual é o grande questionamento que se tem? As escolas particulares vão pegar e vão oferecer os 4 eixos básicos. Vão oferecer ali os quatro eixos principais. Agora, a escola pública, dependendo, por exemplo, professor de física e química é uma raridade. A gente brinca na faculdade que formatura de física e Saci Pererê é lenda, que ninguém vê ninguém se formar em física. Então não tem professor de física. O que eles vão fazer? Não vão oferecer o eixo de natureza porque não tem física. Só vão oferecer um eixo onde tiver professor. Então, e aí isso para o aluno não vai ser ruim? Ele vai acabar sendo condicionado a ter que escolher outra coisa? Esse é o grande problema. E a questão que está se levantando é como é que eu vou ofertar isso para quem não tiver acesso? Nas regiões que eu não tenho acesso. Como é que eu vou fazer isso? É aí que vai vir um grande questionamento. Será que é válido, se a gente tiver a condição de ofertar ao aluno disso através da educação digital? Não sei. Porque também não adianta, eu assisti uma palestra da Marta Gabriela falando muito sobre isso, que ela fala, não adianta também lutar contra a tecnologia. A tecnologia ela está aí. A gente tem que se adaptar a ela. E as crianças usam esse raio desse aparelho o tempo inteiro. A gente tem que usar isso para alguma coisa. Ele não vai substituir o professor. Mas se eu não tenho um professor, será que não dá para eu ter... Se eu tiver só um professor na escola, será que ele não pode ser um mediador? Não sei, é uma questão que a gente tem que abrir um debate, mas a gente tem que pensar como a tecnologia, se eu só estou com um professor por enquanto, como é que eu faço isso? Eu não vou conseguir formar de uma hora para outra um blocão de física. Então eu tenho que tentar, não sei, e eles abriram. Claro que o pessoal vê sempre, não, estou querendo acabar com os professores e botar tudo no EAD. Não, a gente tem que olhar, nesse momento eu tenho um professor, física e química, dificílimo arrumar. Aqui em São Paulo é até mais fácil, porque em São Paulo a gente arruma mais fácil. Agora, só se trouxer da Finlândia, né, professor? Tu arrumar professor de física no Nordeste, tu arrumar professor de física em algumas regiões do país, é muito difícil. É muito difícil. Professor, eu vou fazer desde já aqui um convite para a gente voltar em outra oportunidade aqui no Escolha Escola, porque certamente vamos ter novidades também aí no decorrer do período, né? Mas foi extremamente esclarecedora, muito oportuna a sua participação aqui. Eu agradeço demais, professor, a sua participação e também de quem acompanhou nossa conversa aqui sobre a Base Nacional Curricular Comum. Não é, Pasquim? Isso mesmo, Chico. Vou só mandar um abraço aqui para o pessoal que ficou com a gente aqui, ó. O professor Márcio Egídio, a Ângela Seabra, o Carlos Eduardo Balcarce, a Francine Dias, a Alessandra Teruel, a Ademir Delben, o Pablo Feitosa, a Dalva Tosetti, o professor Luiz Pontel, quem mais está aqui? A Camila Diogo Souza, que acompanharam aqui com a gente a transmissão durante esse período. Obrigado para todo mundo que acompanhou nossa transmissão aqui no Escolha Escola. Obrigado para o Milton Martins, do Estúdio M Filmes, e também para a agência RGB, que cuida da nossa parte de mídia eletrônica. A Escolha Escola fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo e até lá.